Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endev Funciona. Eu sou o Doug e hoje a pergunta é direta. O que é arquitetura de software? Já se perguntou por que alguns sistemas voam e outros vivem caindo? A diferença está na fundação. E se a base for mal feita, não adianta colocar nem em Kubernetes, que o castelo vai desmoronar. Bora entender o que é arquitetura, os tipos mais comuns, os frameworks que ajudam e como tomar decisões que façam sentido de verdade. Quando falamos de arquitetura de software, a gente está falando da estrutura invisível, que sustenta a aplicação. Como os componentes conversam, como os dados fluem, onde está a lógica de negócio, onde está o front, onde está o back, onde está o banco. É tipo construir uma casa. Se você não tiver uma planta bem pensada, não importa o quão bonita seja a decoração, vai dar problema na primeira chuva. E o que muita gente esquece é que a arquitetura não é só para sistemas grandes. Mesmo uma API simples precisa de boas escolhas para não virar um Frankenstein de código depois de 3 sprints. Pensando nisso, vamos dar uma passada rápida ali nos tipos mais comuns de arquitetura que existem hoje. Lógico, não vamos conseguir listar todas aqui, mas as principais a gente vai falar um pouquinho em seguida. A arquitetura monolítica ela é muito comum em aplicações legadas. É tudo junto e misturado. É fácil de começar e difícil de escalar. Temos aqui os microserviços. São várias pequenas partes, independentes. É ótimo para escalar, mas exige governança e maturidade. É tipo brincar de Lego. E também tem o serverless. É sem servidor fixo. Você só paga pelo uso. É ótimo para eventos e cargas variáveis. Event-driven, baseado em eventos, como filas e strings. Muito usado quando você precisa desacoplar serviços ou tem um fluxo de dados bem grande. Arquitetura hexagonal. Ports em adapters. Organiza melhor as dependências externas e facilita testes e manutenção. Agora que a gente já entendeu um pouquinho dos tipos que existem, vamos falar um pouquinho dos tipos de arquitetura mais comuns que existem no mercado hoje. Pega o papel e a caneta e vamos anotar. Arquitetura em camadas, ou N-tier. Separação clássica em apresentação, lógica de negócio e persistência de dados. Fácil de entender, mas pode dificultar mudanças em sistemas grandes. Temos também o monolito. Tudo num único deploy. Simples, funciona, mas escala aos tombos. Ótimo para MVP e aplicações pequenas. Esse aqui me pega um pouco. É o monolito modular. Eu sei, é meio controverso, mas o monolito organizado em módulos claros com limites, pronto para virar um microserviço, depois se precisar. O queridinho de todos, o microserviço. Serviços pequenos, independentes, comunicando por API ou eventos. Alta escalabilidade e autonomia, mas a complexidade operacional é um pouco mais alta. Mas vale a pena. Hora de gastar um pouquinho do inglês. É o Service Oriented Architecture, ou SOA. É antecessor dos microserviços. Cria serviços reutilizáveis via protocolo como SOAP ou REST. Foco na integração entre sistemas e governança. Temos também o Event Driven Architecture, ou EDA. Componentes reagem a eventos. Ótimo para sistemas assíncronos. IoT, real-time. E por último, a arquitetura hexagonal. O núcleo da aplicação ela é isolada dos adapters externos, tipo banco, a interface e APIs. Facilita nos testes, na troca de tecnologia e manutenção. E aí um ponto para deixar claro é que cada um desses tem seus prós e contras. O segredo está em entender o seu contexto antes de decidir. Para isso, tem alguns frameworks que podem te ajudar na jornada. Alguns frameworks e boas práticas ajudam muito, sabe? Então vou citar algum deles aqui. O Clean Architecture separa bem as responsabilidades. Isso vai te facilitar na questão de manutenção. O Domain Drive Design, ou DDD, ótimo para domínios complexos, ajuda a organizar o pensamento. E por último, o 12 Factors App. Ele deveria ser o guia de cabeceira de qualquer desenvolvedor. É um guia bem direto para quem quer construir apps modernas e escaláveis. Doug, precisa usar tudo? Não. É sobre usar o que faz sentido para o teu momento e para a tua equipe, para o teu negócio e para o teu cliente. Esses são os pilares principais de qualquer tomada de decisão. E aqui vai dados de mercado. Segundo o Gartner, mais de 60% das falhas em projetos de software se devem a uma má arquitetura. Olha só esses dados da Forex. Times que investem em arquitetura desde o início entregam 23% a mais e mais rápido. Não é perfumaria, é economia de tempo, suor e dor de cabeça lá na frente. E aqui vai a minha humilde opinião para quem está começando.
Começa com um desenho simples, pode ser um diagrama no papel mesmo. Define bem os componentes, aonde vai rodar, como vão se comunicar. Usa boas práticas desde o início. Log estruturado, variáveis de ambiente, separação de responsabilidades. Se for para a nuvem, olha, aproveite os serviços gerenciados. AWS Lambda, Fargate, RDS, Azure App Services, Function, CosmoDB, Google Cloud Run for Firebase, Cloud SQL. Defina prazos realistas e não ignore a documentação. Juro, isso vai salvar vidas no futuro. A prototipagem pode ser o seu aliado nessa jornada. Não fique com medo de testar e falhar. Quanto mais rápido você testar e falhar, mais rápido saberá quais caminhos devem seguir ou não. Isso auxilia muito no desenvolvimento de aplicações. O envolvimento do time de negócio é extremamente importante para que possa nortear o objetivo final dessa aplicação. Mas envolva todos os seus times. Como eu falei nos outros episódios, a colaboração é muito importante e é um passo fundamental para a conquista e o sucesso de qualquer aplicação. Não é sobre qual linguagem de programação você vai estar utilizando, mas sobre qual o propósito dessa aplicação e o impacto dela no mundo real. E aí tem 2 pontos que podem te auxiliar muito. É o que a gente chama de requisitos funcionais e não funcionais. É o que molda a sua arquitetura. Antes de sair escolhendo se sua aplicação vai rodar no microserviço ou no monolito, você precisa entender bem os requisitos do sistema. É aí que a gente separa em 2 tipos. Os requisitos funcionais são os que dizem o que o sistema precisa fazer, tipo, permitir login, processamento de pagamentos e gerar relatórios. Eles são a alma do negócio, é o que o usuário quer ver funcionando. Já os requisitos não funcionais tratam de como o sistema se comporta. Tem que responder rápido? Precisa estar sempre disponível? Tem que escalar para milhões de usuários? Esses requisitos moldam totalmente a arquitetura. Por exemplo, se o seu sistema precisa suportar picos de acesso global, talvez um serverless ou um cluster Kubernetes façam mais sentido. Mas se o foco for simplicidade e baixo custo, talvez um monolito bem feito já resolva. E aqui entra a beleza da arquitetura. Ela é uma resposta direta a esses requisitos. Arquitetar bem é saber ouvir o que o sistema precisa entregar e como ele precisa se comportar no mundo real. E olha, se você quiser fazer bonito, documente esses requisitos, discute com o time de produto e alinha como os objetivos do negócio. Isso evita a escolha errada de ferramentas e retrabalho lá na frente. Seu time vai te agradecer. E aqui vai uma dica extra. Eu uso para tudo na minha vida. É a metodologia FIMA. Pode ser uma baita aliada na hora de pensar na arquitetura do software, porque ela te obriga a entender de verdade o problema antes de sair aplicando tecnologia. E Doug, como que ela me ajuda? Bem simples. Ela simplifica o complexo. Se você não consegue explicar a arquitetura que está propondo de forma simples, talvez ainda não está entendendo ela direito. Ajuda a validar decisões. Ao explicar como um serviço ou um componente funciona, você identifica furos lógicos ou dependências escondidas. Aí que está o segredo. Ela te ajuda a refinar o pensamento técnico, ideal para revisar conceitos como acoplamento, escalabilidade ou até mesmo requisitos não funcionais. No fundo, aplicar FIMA na arquitetura é trocar o "tá funcionando" por "eu sei porque isso funciona". E aqui vai um bloco extra falando sobre exemplos reais de arquitetura de microserviço. Quer saber onde essa arquitetura complexa faz diferença? Se liga nos 2 cases que todo dev precisa conhecer. Netflix. A Netflix roda mais de 700 microserviços, atende mais de 20 milhões de usuários globalmente. Cada serviço tem sua responsabilidade. Podemos citar alguns deles: recomendações, streaming, billing, encoding. Eles deployam várias vezes por dia, graças a essa abordagem distribuída. Isso permite inovação rápida e sem travar a plataforma. A InfraEnt da Netflix desenvolveu o Open Source Conductor, uma plataforma de orquestração de workflow entre microserviços que gerencia dependências, paralelismo e falhas. Esse tipo de setup ele não é barato. Exige time experiente, automação, caos engineer, observabilidade pesada. Se não tiver base boa, vira bagunça. Outro case de sucesso é o Spotify. Hoje o Spotify roda com mais de 800 serviços, cada um responsável por uma funcionalidade, como playlist, recomendações, autenticação, etc. Time dividido em squads autônomas, que gerenciam seus serviços de ponta a ponta. É o modelo Spotify, ou modelo Capture. Falamos dele num próximo podcast. E sabe o benefício? Agilidade absurda. Podiam testar, lançar e ajustar features sem travar outras partes da plataforma. Tolerância a falhas, escalabilidade localizada e autonomia das squads são as chaves.
Se qualquer microserviço travar, o resto continua funcionando. Pensando nesses dois cases, do Netflix e do Spotify, com centenas de microserviços, squads donas do serviço, deploy todo dia, não é para todo mundo. Necessariamente você não precisa fazer igual a eles, mas pode ser um modelo de referência, uma luz no fim do túnel. E a reflexão que eu deixo aqui é: a arquitetura não é glamour, é base. Se começar errado, até o cluster mais robusto vira problema. No próximo episódio, vamos mergulhar em observabilidade e monitoramento. Porque sem visibilidade, qualquer arquitetura é só suposição. Valeu por escutar mais um Indev Funciona. Compartilha, segue e manda aquele feedback real. Porque aqui é o Dog. E, como sempre, Indev funciona. Mas em produção, só com arquitetura boa. Até a próxima.